Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas, Shalom. Meus amados, eu quero aqui ler rapidamente, ser bem rápido, vou falar um pouco rápido, porque algumas pessoas reclamam que o vídeo fica longo, cansativo. Eu quero trazer a vós outros um resumo da nossa lição, de número 8, a lição de número 8. Eu quero trazer aqui para os irmãos meditarem comigo agora na lição número 8, amém? Número 8, dia 22 de agosto, sendo verdadeiros. Esse é o tema da nossa lição, sendo verdadeiros. Meu celular está com problema, às vezes escurece, às vezes clareia, problema de comprar outro, temos que comprar outro celular mesmo, não tem jeito, né? Então, meus amados irmãos, quero ser breve, ore por mim, continue orando pelo irmão Ezequiel, para que Deus dê graça, sabedoria, para que cada semana eu possa postar o resumo da lição bíblica. Eu prometo aos irmãos que a partir do próximo trimestre, toda semana eu vou postar um resumo da lição bíblica, tá certo? Tem muitas pessoas que nos procuram, apesar que o nosso vídeo está sendo muito pouco visualizado e muito menos ainda curtido, né? Às vezes os irmãos não curtem nossos vídeos, eu fico triste porque busco trazer para os irmãos algo bom, né? Algo bom da palavra de Deus. O escritor não tem como ele se exaurir no estudo, porque também o tempo é escasso, o tempo é exíguo na escola. A escola muitas vezes, quando tem muito tempo, tem igreja que dá 50 minutos, outro 40 minutos, outro 1 hora, mas é muito difícil você ensinar determinado assunto dentro de 50 minutos, tá? Se for para resumir, a gente resume até em 20, mas fica muito escasso, fica uma lacuna na aprendizagem. Então a gente quer fazer de forma mais breve possível, mas que seja uma forma clara, tá certo? Então curtam nossos vídeos, comentem e compartilhe, vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Hoje vamos falar sobre sendo verdadeiros, que é o que falta hoje, principalmente dentro das nossas igrejas. Essa é a realidade, falta pessoas verdadeiras, falta verdadeiros adoradores, e isso Jesus deixou bem claro na Bíblia, no capítulo 4 do livro de João, né, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vemos lá o diálogo ali com a mulher samaritana, e ele diz que o que importa é os que adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, não na hipocrisia nem no formalismo, que os gentios eram formalistas. Os gentios estavam na formalidade religiosa. Então, os fariseus viviam numa hipocrisia desmedida. Então, meus amados irmãos, que sejamos sinceros e verdadeiros. Aqui o versículo textual diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e a quem cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. Então, meus amados irmãos, para não ser cansativos, irmãos, vamos ler apenas o capítulo 6, versículo 1, só o versículo 1 para não tomar muito tempo. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 6 e 1 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Veja que Jesus está reprovando as atitudes hipócritas dos fariseus. E mais adiante Jesus vai reprovar as atitudes formalistas de quem? Dos gentios, porque os gentios eram formais. Veja aqui o versículo 1. O que Jesus traz aqui nessa passagem, capítulo 6, ele menciona várias práticas religiosas, a expressão da espiritualidade cristã, a esmola, um bom religioso judeu, né? O bom judeu, para um bom judeu, ele tinha 3 principais características, ou 3 principais ações, ou 3 principais obras. Quais são elas, irmão Ezequiel? As primeiras 3 obras principais de um bom judeu era da esmola, a segunda era oração, e a terceira era
porque eu não sei fazer isso. A primeira era da esmola, a segunda era a oração e a terceira obra era o jejum. Então, existiam 3 coisas fundamentais na vida de um bom judeu religioso: da esmola, orar e jejuar. Só que essas obras não foram reprovadas pelo Mestre Jesus. Jesus até aprovou. Só que o que Jesus reprova é a falsidade, a hipocrisia, a mentira, porque eles não estavam sendo sinceros. Eles não estavam sendo adoradores de Jeová, adoradores do Eterno, adoradores de Deus. Eles estavam sendo se auto-exaltando e querendo mostrar para o mundo, para o povo, que eles eram, que eles tinham, que eles podiam. Era isso que eles queriam mostrar, quanto na realidade eles não eram nada daquilo. Então veja, o versículo 1, ele diz aqui: guardai-vos. Isso é uma advertência de Jesus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Sabe por quê? Porque Deus está em secreto. E tudo que você fizer em secreto, o Pai Celestial vai trazer à tona, vai trazer a público. Quantas pessoas estão lá dentro da igreja que aparentemente não serve para nada, não é visto como nada, mas ele tem algo especial para com Deus. E Deus conhece tudo. Com o tempo, aquela pessoa vai chegar a ser conhecida, que hoje ela está no anonimato. Então tem pessoas que quer estar no ápice, tem pessoas que quer estar no apogeu, tem pessoas que quer estar no status dele tem que estar lá em cima, tem pessoas que tem que estar nos holofotes, senão para ele não dá certo. Tem pessoas que querem ser vistas pelos homens, ser recompensada por eles, ser aplaudido. A glória deles já são essas. É o que diz o texto aqui em outra versão: eles recebem glórias, e as glórias dele já está aqui na terra. Então no céu ele não tem glória nenhuma. No céu não tem recompensa, porque a recompensa deles foram aqui na terra. Tudo que ele fazia não era para a glória de Deus, é para a glória dele. Aí eu vou dar esmola, fulano tal, porque está passando fome, eu vou dar uma esmola. Aí eu boto no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, e digo: ó, irmão, eu ajudei a família Josefina da Silva Mirelli, eu ajudei porque eles estavam passando fome. Aí eu ajudei o fulano de tal, porque ele estava passando uma necessidade muito grande, eu tive que comprar umas roupas para ele e vesti-lo, porque o irmão estava sem roupa. Isso é hipocrisia, tá bom? Pregamos o amor, vivemos o contrário. Os irmãos já entendem o que é o contrário ao amor. Pregamos uma aparência e vivemos outra coisa. Então isso é hipocrisia. Você prega o amor e despreza um e aplaude o outro. Então isso não é amor. Isso é hipocrisia. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ah, porque o irmão está falando isso. Onde é que está escrito? 6 e 1 de João, né, de Mateus. Ele diz aqui: guardai-vos de fazer a vossa esmola. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Capítulo 11, se não me foge da mente, de 1 Coríntios, versículo 24, a Bíblia nos diz lá que nós temos, quando nos reunirmos, temos palavra de Deus, temos tudo para fazer para a glorificação do nome de Deus, né? Eu acho que é 11, 24, depois eu vou ler para os irmãos verem, que eu não estou lembrado mais onde é o versículo. Mas tudo que a gente vai fazer, meus amados irmãos, temos que fazer para a glorificação do nome do Senhor, não para a nossa glória, não para a nossa para a nossa vanglória, para nós achar que somos o tal. 1 Coríntios 14, 26. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios 14, 26. Então, amados irmãos, o primeiro tópico diz assim, ó. Deixa eu resumir, já vai 9 minutos já. A introdução da lição diz que a consequência dos que buscam a Deus, dos que buscam os valores espirituais, deve
esperar não ser aplaudido pelos homens, mas ser aprovado por Deus. Essa está na introdução. E outra coisa, devemos também nos resguardar, vigiar, para não cometer hipocrisias, que infelizmente está cheio de hipócritas. O ato da esmola e a hipocrisia, primeiro tópico, diz assim, a definição, o que é hipocrisia? A hipocrisia é você vestir uma roupa, colocar uma máscara ou uma touca ninja e vestir uma roupa que você não é aquilo e você passar-se a ser, ou seja, passar a demonstrar que você é aquilo ou mostrar um personagem que você não é. Isso se chama hipocrisia. Porque quando eu me visto de uma coisa que eu não sou, eu estou mostrando algo que eu não sou, que eu não tenho, intrinsecamente eu não tenho, tá? Então, eu vou demonstrar uma pessoa boa, quando intrinsecamente, interiormente, eu sou uma pessoa má, uma pessoa perversa. Então, eu sou um hipócrita. E se eu for um cara bom e uma pessoa legal, todo mundo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa boa, legal, mas eu visto uma roupagem de pessoas más, ou pessoa má, pessoa perversa, eu estou sendo um hipócrita, porque eu não sou aquilo, mas estou demonstrando ser. Isso é hipocrisia. Então, hipocrisia significa interpretar um papel de alguém que você não é. Isso é hipócrita. Então, isso é o primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre auxiliando o próximo sem alarde. Quando eu faço algo, meus amados irmãos, eu faço uma generosidade sem ninguém saber, não precisa ninguém saber. Jesus disse, faça, meu filho, tudo isso, mas não precisa tocar trombeta, não precisa falar para ninguém, que o teu pai que está em secreto, versículo 4, eu acho, o versículo 4 diz assim, que o teu pai que está em secreto, ele te recompensará publicamente, todo mundo vai saber quem você é, não precisa você expor-se quem é. Quando perguntaram a João, quem você é? Ele disse, não sou ninguém, não sou nada. Mas quem é você? Diga aí para mim dizer quem me enviou, quem você é. Diga que eu sou a voz que clama no deserto. Porque voz não se vê, voz só ouve. Você não tem a cor da voz, não vê se a voz é 1,80m, 1,50m, 1,20m, 1 metro. Você não vê nada disso, não vê característica, só vê se a voz é densa, é aguda ou grave. Isso aí você vai distinguir. Então, mas ele disse simplesmente, eu sou uma voz, não sou ninguém. Então, meus amados irmãos, a terceiro tópico vai falar sobre Deus contempla o bem que fazemos. Pronto, não precisa você se preocupar, porque tudo que você faz, a Bíblia diz que Deus é aquele que tudo vê, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo que fizermos, Deus vai saber. Então tem um monte de gente hipócrita falando, eu sou assim, eu sou assado, é tudo mentira. Prega um amor, prega uma coisa, prega isso, prega aquilo, vive totalmente o contrário do que se prega. Não estou generalizando nem dizendo que todo mundo faz isso. Mas tem muitas pessoas que demonstram ser algo que infelizmente ele não é. Quando você chega perto dessa pessoa, você convive com ela, você descobre quem verdadeiramente ela é. Então essa pessoa é chamada de hipócrita, ela é hipócrita. Então, prega-se uma coisa e vive outra. Essa pessoa se chama hipócrita. Então, os judeus pregavam o amor, os judeus pregavam a bondade, a benevolência, a generosidade, mas eram hipócritas. Os fariseus eram hipócritas, porque eles estavam pautados naquilo que o povo via. Eles iam para as sinagogas e lá demonstrava, esbanjava aquilo que não é. Então Jesus ele faz uma reinterpretação dessas expressões que eles usavam aqui a esmola, o jejum, a oração. Ele faz uma reinterpretação da mesma forma que fez com a lei. Porém, Jesus não reprova a atitude de dar esmola, nem de orar, nem de jejuar. Jesus reprova a atitude hipócrita dos fariseus. E quando Jesus ele reprova isso, ele propõe uma piedade diferente dos fariseus, que acabei de falar que era caracterizada pela hipocrisia. E também a do gentio, porque estava pautada no formalismo mecânico,
que é o que se tem mais hoje, é o formalismo mecânico. Então, meus amados irmãos, Jesus ele apresenta essas práticas como legítima se forem levadas a cabo com a motivação correta, não para fingir algo que a pessoa não é. Então, se você for fazer isso com a forma correta, amém, é louvável, Deus vai te abençoar mais e mais. Mas se você for fazer algo para seu alto ego, para a sua glória, aí você vai se dar mal, porque Deus não ama, Deus não gosta de hipocrisia, Deus aborrece a hipocrisia. 1 Coríntios 14, 26, tudo que façamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, eu sei que ficou aí mais longo, mas é um resumo da Bíblia, da lição bíblica que será lançada agora, lecionada no domingo, dia 22 de agosto, aliás, 22 de maio, misericórdia, estou todo atrapalhado hoje porque estou aqui correndo contra o tempo, mas Deus abençoe, vocês vão me entender, muito obrigado e um forte abraço.